Você alguma vez já se impressionou com a capacidade do ser humano de ser genial em algumas coisas e ao mesmo tempo ser ridículo, idiota, ignorante em outras? Bem, esse aqui é o vídeo que eu havia prometido sobre a ilusão do conhecimento. A gente que estuda bastante, a gente que ama o conhecimento, facilmente a gente pode desenvolver um certo prepotência, arrogância, achando que a gente sabe demais, ficar muito encantado com os resultados da ciência, da matemática e achar que a gente está lá em cima, certo? E nesse vídeo eu quero tentar, né, conscientizar o pessoal para que a gente desenvolva uma certa humildade, certo? E nessa jornada nossa de querer conhecer e aprender. Então, para isso eu vou trazer, né, bastante desse conteúdo, né, desse livro aqui, e também trechos de outras leituras que eu acho que enriquecem o que foi dito aqui nesse livro. Então, eu gostaria de começar com a obra do grande poeta alemão, Goethe, em seu livro Fausto. Para quem não conhece, Fausto é um personagem que dedicou toda a sua vida, né, ao conhecimento, né, levou uma vida intelectual. Chega ali na reta final da vida, ele percebe que ainda é um ignorante, né, não sabe de nada. Aquela alta parede de livros aí no seu escritório, será que ele conseguiu encontrar o que lhe faltava? Que era a sabedoria, o conhecimento? Ele fala que não, mesmo com seus instrumentos científicos, seus livros, isso não removeu sua ignorância. Da natureza o véu jamais arrancas, e o que ela se recusa a expor ao gênio humano. Então veja que surte o efeito contrário. Né? Quanto mais a gente sabe, né, vamos por assim dizer, né, entre aspas, mais a gente fica consciente da nossa ignorância, do quanto a gente não sabe. Isso me faz lembrar do velho Platão, aliás, do velho Sócrates, né, que o Platão descreve aqui, depois dele participando ali de um diálogo, o Sócrates ele reconhece o seguinte: consequentemente, o presente resultado do diálogo para mim é que nada sei. É a famosa frase só sei que nada sei. Se ao estudar você sente mais convicto das coisas que você sabe, eu acho que pode ser que está faltando um pouco mais de repertório, de leitura, porque eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente tem que sentir o sentimento que é descrito aqui por Clarice, em Paixão Segundo GH, que é o seguinte: toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Por quê? Porque quando a gente acha que sabe de alguma coisa, se você realmente é um cara que está constantemente fazendo perguntas, como uma criança, por quê, você vai chegar a um ponto onde você não sabe responder o porquê. E nesse livro da Eugenia Cheng, ela fala, né, sobre essa característica dos adultos, né, de tentar reprimir as perguntas das crianças, porque elas começam a nos encher. Para cada resposta que a gente dá, né, vem um novo porquê e chega um ponto onde você fica desconfortável. E é difícil falar que não sabe para uma criança, certo? Então, a gente tende a ter uma certa tendência, né, a gente tem uma certa tendência de achar que sabe das coisas, é o tal da ilusão do conhecimento, que é muito dito aqui nesse livro. Mesmo especialistas, tá? Ele vai dar vários exemplos disso. E por que a gente tende a se iludir que sabe das coisas? Porque ele fala que o nosso mundo é muito complexo, muito complicado. Se a gente ficasse ciente de toda a nossa ignorância, isso poderia ser paralisante, certo? Então a gente tolera a complexidade por falhar em reconhecê-la. Aqui tem um outro trecho que ele fala que o objetivo da obra não é dizer que todo ser humano é um poço de ignorância. Né? Na verdade, o que ele quer enfatizar é que as pessoas são mais ignorantes do que elas pensam que são. Mesmo os especialistas, certo? Se você for confrontado com perguntas de objetos do seu dia a dia, como é que funciona o mecanismo da privada, né, que você acha que conhece, ou tem aqui um experimento que ele fez também com estudantes universitários, onde ele pede para desenhar uma bicicleta, certo? E aí as pessoas, inclusive aquelas que usavam bike, foi pedido para que elas desenhassem, né, completassem um certo desenho, e saiu cada desenho engraçado, né? O que mostra o quanto as pessoas elas ignoram no dia a dia, certo? Porque o nosso cérebro, conforme ele diz aqui, é ótimo em filtrar o que é relevante. Né? A gente está no nosso dia a dia, tem tanto detalhe, tem tanta informação,
que a gente filtra todo o resto e extrai aquilo que é necessário para você conseguir agir no seu dia a dia. Certo? Então, com a experiência, a gente acaba generalizando para novos objetos, novas situações. Então, o nosso cérebro está muito mais como uma máquina, né, minimalista de informações e consegue fazer muito com pouco, do que uma enciclopédia viva. Né? Aqui ele fala que se uma pessoa for viver até os seus 70 anos, cadê? E for uma pessoa ativa, né, em estudar, em aprender, você, segundo os estudos, ela não vai armazenar mais do que 1 GB de informação. Ih, me perdi aqui, mas depois procurem essa informação, né, que o cérebro humano, né, no decorrer de toda a sua vida, ele vai armazenar em torno de 1 GB de informação. Está aqui, 1 GB de informação. Isso me faz lembrar também de um outro trecho aqui desse livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, onde ele fala o seguinte: nossa reconfortante convicção de que o mundo faz sentido repousa em um alicerce seguro. Nossa capacidade quase ilimitada de ignorar nossa própria ignorância. E um dos exemplos que eu achei mais interessantes aqui é quando ele fala sobre o pessoal que acredita que tem a habilidade de investir. Né? A gente sabe que economia é um ecossistema super complexo, né? E a ilusão da habilidade é mais do que uma mera aberração individual. Ela está profundamente arraigada na cultura do mundo financeiro. Ele chegou a essa conclusão depois de fazer aqui um experimento, né, estatístico, né, na verdade, analisar os dados da performance de alguns consultores de investimento e viu que a correlação era nula, né, não indicava habilidade nenhuma na capacidade de saber investir. Bem, pode ser polêmico para alguns, né, deixem aí suas opiniões sobre essa visão do Daniel Kahneman. Agora, você pode estar pensando, tá, Clóvis, mas isso aí é sobre as pessoas elas serem arrogantes, acharem que sabem das coisas, mas assim, o nosso corpo de conhecimento que a gente tem, né, que a gente conquistou com a ciência, física, química, matemática, nos traz conhecimento seguro, certo? Bem, tem essa famosa frase aqui, não sei se é verdadeira, essa atribuição para Einstein, né, atribui tanta coisa para Einstein, mas o que eu concordo, que toda ciência comparada com a realidade é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Eu vou discutir isso em uma série de vídeos que eu coloquei aqui, Filosofia e Matemática, depois vocês podem procurar essa playlist, onde eu discuto essa questão, né, dos limites da ciência, enfim. E depois procurem aí se isso te chamar atenção, certo? E uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que, mesmo na matemática, às vezes as pessoas se sentem confortáveis com as certezas da matemática, e tem essa entrevista, né, de um professor do IMUSP que trabalha em fundamentos da matemática, onde ele fala, por exemplo, que o conjunto de axiomas, né, que sustenta a matemática hoje é problemático. Veja só o que ele diz. Tem os FC, os axiomas que a gente acredita, dizem pouco sobre o conhecimento. É isso. Eu escrevi pouco sobre a regra real, dizem pouco sobre a regra real, e dizem pouco sobre a estrutura fina da regra real. Porque a gente chama tempo, por exemplo. E ele vai dizer que o conjunto de axiomas que sustenta, né, a matemática clássica é um monstrinho, né? Inclusive o pessoal que é apaixonado em análise real, na reta, né, pode achar que, caraca, né, que feito magnífico, e aqui ele vai descer o pau, né, falando que o conjunto de axiomas tem coisa faltando, enfim, foi criado um monstrinho. Então, assim, até mesmo em matemática, a gente, quando vai analisar ali a estrutura fina da coisa, a gente percebe que é ignorante, a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Ele vai falar são coisas assim que ainda vão demorar 600 anos, né, para a gente conseguir resolver. Tem esse outro vídeo que eu gostaria de deixar aqui como recomendação do canal Física e Vida Acadêmica, do Gustavo Alves, onde ele é bastante honesto. Ele fala que ele não é uma enciclopédia viva, né? Provavelmente, se você parar ele no meio da rua e defrontar ele com uma série de perguntas, ele provavelmente não vai conseguir te dar uma resposta profunda sobre aquilo, talvez algum direcionamento, certo? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é relevante dizer aqui no vídeo, né? Para destacar que
Bem, a gente não só tende a ignorar a nossa ignorância, né? Que a ciência também ela é infantil em relação a tudo aquilo que a gente não sabe, que a gente ainda precisa aperfeiçoá-la, né? E aí, junto a isso, né, com esse vídeo aqui do Gustavo, gostaria de destacar que o processo de aprender não é sobre ser uma enciclopédia humana viva, né? A gente tende a assistir aqueles documentários, aqueles vídeos de pessoas que divulgam ciência e parece que tem resposta na ponta da língua para tudo, né? E pode ser que a gente desenvolva uma falsa impressão de que é assim, né? As pessoas que de fato estudam muito têm que saber responder praticamente tudo sobre a sua área. E como a gente viu, e esse livro vai discutir bastante, que mesmo o pessoal especialista na área não sabe de tudo, né? E como falei aqui também, o nosso cérebro ele tem uma limitação, né, de capacidade de reter informação. 1 GB é muito pouco em relação ao que um computador pode armazenar. Então, veja, isso aí de querer ser uma enciclopédia viva não deve ser o foco do nosso aprendizado. É claro que a gente tem que aprender, ganhar um repertório, mas não fique imaginando que o processo de se desenvolver, né, no conhecimento envolve ter respostas para tudo, certo? Pelo contrário, quando você se defrontar com a criança, você vai ver que você não vai ter uma resposta para tudo, tá? Então esses são os dois pontos, né, que eu gostaria de enfatizar. Então, primeiro é o quê? É que o que não sabemos é infinitamente maior do que aquilo que acreditamos saber, né? E a consciência disso tem que nos levar a ser o quê? Mais humildes, certo? A gente que, como eu falei, a gente gosta de estudar, aprender, a gente pode começar a desenvolver um certo senso de superioridade, tá? Mas eu espero que, à medida que você for desenvolvendo aí aumentando o seu repertório de conhecimento, você desenvolva um sentimento contrário a isso, né? Em vez de ser arrogante e prepotente, ser humilde. E segundo é que aprender não é sobre ser uma enciclopédia viva. Ok? Bem, eu acho que eu mostrei tudo que eu queria, né? Então, vou encerrar o vídeo aqui. Quero agradecer aos membros do canal pelo apoio de sempre. Deixa eu scrollar aqui para tentar mostrar todo mundo. E fazer um agradecimento especial ao mais novo membro, que é o Francisco Marques. Muito obrigado pelo seu apoio, Francisco. E é isso aí, pessoal. Fui!